Fala, colegas, mais uma aulinha para você sobre fatores de adoecimento dentro da medicina tradicional chinesa. Meu nome é Udiele Araújo e eu estou aqui fazendo várias aulinhas bacanas para você sanar suas dúvidas ou começar a entender sobre como a medicina chinesa consegue fazer diagnóstico, consegue ajudar mais seu paciente. Segue no canal, coloca aqui o sininho para lembrar de todas as aulas e também faça aí a sua like se você gostou dessa aula, tá bem? Escreve aqui também o que você gostaria de saber mais sobre medicina tradicional chinesa. Quais são as dúvidas? Deixa eu entender o que está acontecendo e como eu posso te ajudar. Muito bem, vamos continuar falando sobre aulas de fatores de adoecimento. E eu já dei uma aula aqui sobre esses fatores de adoecimento. Então, vento, frio, calor. Hoje a aula será de umidade. Eu fiz até uma vinheta bonitinha aqui sobre umidade. Vamos ver se ela vai ficar legal. Olha como é que a umidade é, gente. Olha como que isso tudo tá melequento, pesado, encharcado. Fiz essa foto de propósito aí para você ver o tanto que a umidade encharca e atrapalha o ciclo energético do nosso corpo. Bora para a aula então? Só aqui para relembrar, já teve no canal, procure por favor sobre fan, vento. O vento é um fator patogênico yang extremamente importante dentro da medicina tradicional chinesa, porque ele consegue combinar com outros perversos, outros X. Também já teve a aula aqui sobre frio, Han. Han é um fator patogênico yin. E o calor, que é um fator patogênico yang. Mas hoje, como na vinheta, a aula é sobre umidade. Na medicina tradicional chinesa, nós temos umidade que vem de origem exógena, do clima, mas também desequilíbrios energéticos produzidos no meu corpo fazem com que eu tenha também sinais e sintomas de umidade. Primeira situação que nós vamos falar sobre a umidade interna, endógena. Essa umidade interna, ela ocorre por deficiência da energia Qi ou da energia Yang, principalmente de um órgão importantíssimo que é o baço pâncreas, deficiência de Qi do pulmão, Fei, deficiência do Yang do rim, ok? Também causas alimentares. Vamos fazer o desenho aqui, eu adoro desenhar, né, para não sairmos do padrão aqui de desenho. Todos deficiências. Então, eu consigo desenhar tudo isso aqui, ó, de uma mesma forma. Eu vou até fazer uma brincadeira, tá? Vou colocar aqui, ó, para ficar bem bonitinho. Eu posso dizer que aqui eu tenho deficiência, vou colocar desse jeito, do Yang, ou melhor, do Qi. O que está preenchido é o Yin. Então, aqui eu tenho uma representação didática sobre deficiência do Qi. E aqui eu tenho uma representação didática do que seria a deficiência do Yang. Só para você entender aqui, com esse desenho, a gravidade de uma situação para outra. A segunda questão importante é notar que para cada órgão eu vou ter mais sinais. Então, se eu tenho deficiência do Yang ou o Qi do baço pâncreas, eu tenho mais queixas gástricas. Se eu tenho deficiência de Qi do pulmão, eu vou ter mais queixas respiratórias. Essa pessoa está sempre cansada para falar, cansada porque a gente está falando de energia dinâmica, Qi, Yang. Então eu tenho ali mais cansaço, mais indisposição, tudo me dá falta de ar, eu tenho mais crises asmáticas. Então a gente vai observar essa tendência. E no caso da deficiência de Yang do rim,
dores articulares, principalmente lombar, queda da libido, pouca força no jato urinário. Então, a gente tem ali sinais e sintomas mais específicos de acordo com cada órgão. E as causas alimentares? Como assim causas alimentares, Udiele? Ora, se eu me alimento com muitas substâncias dentro da medicina chinesa, a gente chama os alimentos de substâncias, muitas substâncias que fazem a lesão do meu baço, vamos voltar aqui, ó. Voltar a câmera para mim para a gente falar disso. Se eu alimento de coisas que meu baço não dá conta, baço é a fábrica que transforma cana-de-açúcar em etanol. Um carro não anda com gominhos de cana-de-açúcar, ele anda com etanol, certo? Então precisa passar por uma fábrica para que ocorra uma transformação para eu conseguir colocar esse tipo de alimento no meu veículo, para ele funcionar, para ele andar. Exatamente assim o nosso corpo. Então, a transformação de alimentos e bebidas precisam ser passadas, transformadas pelo baço, para que meu corpo consiga produzir um tipo de energia que ele consiga trabalhar, se desenvolver. Andar, comer, trabalhar, pensar, ok? Então, dentro dessa linha de raciocínio, não adianta eu pegar maçã e pedir para que a fábrica transforme maçã em etanol, porque ela só consegue transformar etanol se for através da cana-de-açúcar. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Isso mesmo. Tem alimentos que lesam o baço. Alimentos que o baço não consegue produzir um bom guti, que é essa energia final dessa transformação dos alimentos. Então, eu tenho alimentos que são extremamente prejudiciais ao baço, conseguindo, inclusive, fazer com que esse baço, de tanto tentar ali, transformar um pouquinho de etanol da banana, da maçã, não é uma cana-de-açúcar, ele consiga ali com muito esforço e com isso ele vai desenvolvendo um desequilíbrio, uma deficiência pelo excesso de esforço ao longo dos anos que no, nós vamos sujeitá-lo a fazer isso. Então, sim, alimentos conseguem produzir umidade, ou de forma temporária, ou de forma crônica, visto que o baço, por causa desse tipo de alimento há anos, já entrou em colapso energético. Ficou claro isso? Então, quais são os alimentos? Eu vou fazer uma listinha aqui. Primeiro, os alimentos industrializados demais, embutidos, enlatados, tudo que é artificial não é comida. Então, sendo assim, nós temos aí esses alimentos como vilões para o baço. Outro alimento que não é assim tão artificial, mas que o baço também não consegue dar conta, é o leite. O leite é um vilão para a medicina tradicional chinesa. Nem em todos os casos, a gente vai falar disso numa aula aí de dietoterapia, né? A gente precisa falar um pouquinho dessa questão do leite, ele não é tão vilão assim, mas a gente tem que ter cuidado com ele. Quando não temos mais uma idade muito novinha, não somos mais crianças, nós perdemos a capacidade de metabolizar esse leite. Isso também a medicina ocidental já diz, mas a medicina chinesa já falava isso há 5.000 anos atrás, certo? Então, o leite que é bom para a nossa espécie é o leite da nossa espécie. Se nós nos alimentamos do leite de outra espécie, nós temos que ter um certo cuidado com relação, principalmente à dose. A diferença da dose para o veneno, desculpa, recapitulando, a diferença do remédio para o veneno é exatamente a dose. Lembre-se disso, ok? Então, é por isso que nós temos aqui as causas alimentares como sendo uma das causas de produção de umidade interna pelo meu corpo. Bom, sigamos. Claro que aqui, gente, é uma pincelada de uma aula que é enorme, né? Essa aula de fatores patogênicos da medicina chinesa. Não tem como eu colocar, esmiuçar tudo aqui, então tentei fazer o máximo de um resuminho para você começar a pegar ali a linha de raciocínio, que é MTC
prega para fazer o tratamento com ela. E a umidade externa? Clima. O clima chuvoso, sim, é um período de muita chuva, tá ali meses chovendo. Geralmente o verão é uma estação mais chuvosa. Então, nós temos que pensar, quando falamos de fator de adoecimento exógeno, quando a gente fala de clima, essa palavra clima não está embutida somente na temperatura do ambiente ou na natureza em si. Nós conseguimos também produzir de forma artificial ambientes. Tem ambientes úmidos artificialmente também. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha na piscina. Todo dia ela está lá durante horas dentro da água, porque dá aula de natação para criança, tem que entrar na água junto, tá ali o tempo todo dentro daquela água, em contato com a umidade, e nesse caso, uma combinação de umidade e frio. Então, eu tenho essa preocupação com essa pessoa que trabalha neste ambiente. Então, eu posso adquirir um sinal e um sintoma de umidade por fator exógeno. Esse fator exógeno pode ser clima ou pode ser ambiente. Roupas úmidas, sim, eu estou numa piscina, estou ali com a roupa, biquíni molhado, estou ali o tempo todo com aquele biquíni molhado, eu não troco aquele biquíni, ou não vou para o sol para secar esse biquíni. Então, eu estou ali pelo tempo de umidade da roupa, me expondo ao clima úmido, ok? Trabalhos com água, como eu dei exemplos. Muito bom. Vamos falar então um pouquinho, né, já que eu tenho que pincelar nessa aula, sobre quais são os sintomas, então, dessa umidade externa. Então, a gente tem que lembrar que a umidade externa, ela vai invadir órgãos internos. Então, o exógeno pode virar endógeno. E quando isso acontece, eu tenho aqui órgãos afetados. Se eu estou com uma roupa de biquíni, por exemplo, úmida o tempo todo e tá sempre ali deixando, não vou do sol para secar, não seco, não troco esse biquíni, não tiro esse biquíni, ou pego uma chuva, tá? Peguei a chuva, tô ali, não tô dentro de casa, vou ter que ficar com aquela roupa molhada, com aquele sapato molhado, aquele tênis encharcado, eu vou adoecer, certo? Eu vou deixar essa umidade por muito tempo, que é externa, chegar a pegar os meridianos e me adoecer. Se eu tenho um útero afetado por causa dessa umidade, eu posso desenvolver cândida. Se pega o meridiano da bexiga, eu posso desenvolver uma cistite. Se afeta baço e estômago, eu posso desenvolver um sintoma epigástrico. Estou falando disso transitório, né? Porque a gente está falando de externo. Tudo que é externo vai ficar temporariamente, ou ele vai passar a ser interno, tá? Então, eu tenho ali um episódio de extensão abdominal, desconforto, gases, ok? Então, eu tenho ali situações que transitoriamente afetam o interno, mas o meu corpo consegue resolver, ok? O frio também pode invadir articulações, principalmente se ele estiver combinado com outros fatores. Então, eu tenho o frio, não, desculpa, a umidade. A umidade também afeta articulações. E se ele estiver combinado com outros fatores, eu vou ter ali, por exemplo, a síndrome PI com edema. Ou essa articulação será edemaciada e avermelhada, nesse caso ele está combinado com calor. Se for apenas edemaciada, enrijecida, com dor fixa, eu estou falando aqui de uma combinação de umidade e frio nessa articulação. E essa umidade externa também pode invadir o T defensivo, o Wei Qi. Nesse caso, a energia T em forma de Wei Qi, energia de defesa, tem esse nome por causa da localização, será invadido pela umidade, que vai atrapalhar a circulação desse Wei Qi na superfície, nos meridianos superficiais, e isso vai fazer com que eu comece a sentir mais peso no corpo e tendo aí quadros de imunidade mais baixa,
Então, essa pessoa ali está sempre gripada, está sempre falando de cândida. Aí eu já tenho a imunidade, o AT sendo lesado pela umidade externa. E na umidade interna, quais são os sintomas que eu vou observar? Lembrando que aqui eu estou falando de quadros mais crônicos, porque já é interno, ou porque veio do externo, ou porque meu corpo começou a produzir um desequilíbrio que sinais e sintomas eu chamo de umidade. Ok? O que seria isso? Umidade provoca lentidão. Então, tudo é lento. O raciocínio é lento, a execução de tarefas é lento, tem uma certa procrastinação ou deixa para depois. Nós podemos, inclusive, deixa eu desenhar ali, desenhar didaticamente falando, um quadro de umidade, ou assim, que é um padrão de frio, então eu vou ter sinais e sintomas de frio e nenhum de calor, ou quase nenhum de calor, porque eu tenho aqui a condensação, o espessamento da energia Yin, então eu começo a ter sinais de umidade com essa lentidão, com essa falta de disposição, dores difusas com peso, então eu percebo que essa dor não é somente do frio, mas também da umidade. Edemas, os casos de artrite, o pulso tem que se apresentar escorregadio para eu pensar em umidade. Um pulso só lento e não escorregadio não tem umidade. É somente uma raiz de frio, ok? Com a borra sempre espessa e a língua sempre espelhada, sempre úmida, sempre edemaciada, ok? Eu posso desenhar, portanto, então, o frio, desculpa, a umidade assim ou assim, ultrapassando a linha de normalidade. Então, essa pessoa, coitada, ela tem até vontade, ela tem a, ela até quer ter disposição, mas ela não consegue. Ela está pesada, ela está desanimada. A umidade, o muco, a umidade não deixa isso evoluir. E falando de muco, né, que eu acabei colocando o muco aqui no meio da umidade, vamos entender qual é a diferença de umidade e muco? Isso é muito, muito importante. Olha o desenho que eu coloquei nesse slide para vocês entenderem a diferença de umidade e muco. Lembra da imagem da vinheta? A imagem da vinheta, estou ali molhada, encharcada. Olha a imagem desse bombeiro no resgate de pessoas ali soterradas. Isso aí é mucosidade. A mucosidade, ela é semelhante à umidade, mas ela não é igual. A mucosidade é muito mais severa. Outra coisa, assim como fogo só é produzido por desequilíbrio interno, umidade pode ser externo e interno, mas muco somente interno. Que isso fique claro. Eu não tenho muco no ambiente, num clima. Eu tenho muco somente produzido pelo desequilíbrio do meu corpo, ok? O muco é muito, muito mais obstrutivo do que a umidade, certo? Então, essa é uma diferença importante. O muco é mais difícil tratar, inclusive com acupuntura. Só agulha não consegue descolar e desprender esse muco. A gente tem que entrar com os recursos internos da MTC, que é dietoterapia ou fitoterapia. Então, é mais difícil de ser eliminada. Ela é cola, ela é melequenta. Olha para esse bombeiro andar no meio dessa lama, o que ele precisa fazer? Ele precisa usar um galho grande, forte, para conseguir não afundar, né? E é um momento ali que ele para respirar, para descansar, porque é desgastante andar ali no meio daquela lama e fazendo toda essa força. Olha como é que a mucosidade ela é muito mais severa e ela é muito mais difícil de resolver. Então, ali, ó, outra foto mostrando, né, como que o bombeiro estava conseguindo se movimentar ali, ok? Então, eu tenho umidade que é interna e eu tenho mucosidade. Nos fatores internos, eu tenho dois
duas substâncias obstrutivas, umidade interna e mucosidade. A umidade interna tende a afetar o baixo. Então, os sintomas que você vai observar no seu paciente são mais ligados a aquecedor inferior e médio e membros inferiores, tá? A umidade só consegue afetar o alto se eu tiver vento interno. E nós já falamos na aula de vento que nós temos alguns fatores que podem desenvolver vento interno, mas a umidade ela só sobe se tiver vento. O vento é que leva a umidade para o alto. Já a mucosidade, ela pode afetar a parte superior do corpo, inclusive porque ela pode ser produzida aqui. Ela é interna, ela é colante, ela é obstrutiva, ela vai colando, ela vai andando e ela vai subindo, ok? Então, eu posso ter opressão no tórax, peso na cabeça, tontura, obscurecer a mente, né? Porque a mucosidade, ela consegue obstruir os orifícios da cabeça. Esse é o termo que a gente lê, né, nos livros de medicina tradicional chinesa. Okay? Então, a diferença entre a umidade interna e o muco, assim como a diferença entre o calor interno e o fogo, é a gravidade. Os sinais e sintomas você vai observar que eles são muito mais severos, muito mais sérios e também muito mais difíceis de resolver, de tratar, principalmente somente com recurso externo da medicina tradicional chinesa. A gente precisa entrar com recurso interno também. Muito bem. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula de umidade e acabei falando também sobre mucosidade. Eu sei que é uma aula enorme, gigantesca, com muitos detalhes, mas eu não tenho tempo de fazer isso aqui. Mas eu espero de coração que isso já tenha resolvido algumas questões que você tem sobre o fator de adoecimento, umidade, dentro da medicina tradicional chinesa. Mais uma vez, peço para você me seguir, deixar algum comentário para eu poder montar uma aula que você tenha dificuldade. Obrigada e até a próxima aula.